Olá meninos, tudo bem? Estamos aqui de volta, agora a gente resolve a questão número 20 da lista de cálculo estequiométrico, questão do ITA. Considere 20 gramas de tiosulfato de potássio com pureza de 95%. Então olha só, ele já deu aqui uma quantidade de reagente, né? E a gente sabe que esse reagente não está puro, tem 95% de pureza, que reagem com ácido clorídrico em excesso, formando 3,2 gramas de um sólido de coloração amarela. Assinale a alternativa que melhor representa o rendimento dessa reação. Vamos lá então. Veja, aqui ele falou do composto tiosulfato de potássio. Antes eu preciso te explicar uma coisa. Vamos comparar com o composto sulfato, sulfato de potássio. O sulfato de potássio tem fórmula K2SO4, certo? Esse é o sulfato de potássio. Quando o enunciado da questão fala no composto tiosulfato de potássio, esse prefixo tio é um prefixo bastante comum na química, principalmente na química orgânica, né? E quando aparece o prefixo tio, ele indica sempre uma coisa, que um oxigênio foi substituído por um átomo de enxofre. Substituindo-se um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre, o composto passa a receber o nome de tiocomposto, né? Isso é muito comum, por exemplo, com álcoois da química orgânica. Álcool tem um oxigênio, o grupo OH. O tiol, que é o tioálcool, tem o grupo SH, o enxofre no lugar do oxigênio. Então, tiosulfato de potássio é o sulfato de potássio com um oxigênio trocado por enxofre. Se você vai trocar um oxigênio por átomo de enxofre, a fórmula dele vai ficar K2S2O3, certo? Porque agora, veja, diminuiu um oxigênio e aumentou um enxofre, por quê? Porque um átomo de oxigênio foi trocado por um átomo de enxofre, tudo bem? Bom, ele fala que 20 gramas de tiosulfato de potássio reagem com ácido clorídrico. Então, o tiosulfato de potássio, que é K2S2O3, vai reagir com ácido clorídrico, que é o HCl, em meio aquoso. Essa reação ocorre em meio aquoso. Essa reação é uma reação que você teria que saber montar. Essa questão é uma questão do ITA. Normalmente, as reações que eles cobram são reações bastante complicadinhas. Essa reação, para você ter uma ideia, ela forma KCl, forma cloreto de potássio, forma água, ela forma SO2 e forma enxofre, que é o sólido amarelo que ele fala no enunciado, certo? Para você balancear o processo, se eu colocar aqui 1 mol do tiosulfato, 2 potássios, 2 cloros aqui, 2 cloros aqui, 2 hidrogênios, 3 oxigênios, 2 mais 1, 3 oxigênios, 2 enxofres, aqui tem um mais outro aqui 2, então a equação agora está balanceada. Pelo fato da equação estar balanceada, os coeficientes estequiométricos nos indicam que 1 mol do tiosulfato de potássio reage com 2 mols de ácido clorídrico, formando 2 mols de KCl, 1 mol de água, 1 mol de SO2 e 1 mol de enxofre, que é o sólido amarelo que ele falou, né? Bom, se eu já tenho a equação balanceada e a proporção em mols, chegou a hora de fazer a conversão de unidades de acordo com o enunciado da questão. Ele fala lá, 20 gramas do tiosulfato de potássio, ou seja, quando ele fala do tiosulfato de potássio, ele menciona a sua massa. Então, vou ter que converter de mol para massa. E, assim, e quando ele fala de sólido amarelo, 3,2 gramas do sólido amarelo, que é o enxofre. Então, ele também falou na massa do enxofre. Então, eu também preciso converter aqui de mol para massa. Tudo bem? Então, separadamente, vamos calcular a massa molar do tiosulfato de potássio, K2S2O3. Aqui, potássio é 39 vezes 2,
Enxofre é 32 vezes 2, oxigênio é 16 vezes 3. Somou tudo, deu 190, ó, 190,32 gramas por mol. E a massa molar do enxofre dá 32 gramas por mol, certo? Bom, então, convertendo de mol para massa, nós sabemos que 190,32 gramas de tiosulfato de potássio, quando reagem, produzem 32 gramas de enxofre, certo? Ora, chegou a hora de fazer o quê? Colocar dados e pergunta do problema. Vamos lá. Ele fala em 20 gramas de tiosulfato de potássio com 95% de pureza. Se eu colocar aqui 20 gramas para reagir, não são 20 gramas que reagem. Quanto reage? 95% disso, né? Então, se eu multiplicar aqui por 0,95, eu já estou corrigindo esse valor. Ou faz o cálculo separado como eu te ensinei. 20 gramas está para 100%, 95% X. Aí você tem esse valor corrigido que você vai colocar nesse lugar aqui. Então, quando essa massa corrigida de tiosulfato de potássio reage, vou colocar um X aqui para calcular a massa de enxofre produzida nesse processo, certo? Quanto de enxofre vai ser produzido? Como eu chamei isso de X, esse X vai dar, ó, 20 gramas vezes 0,95 vezes 32 gramas, dividido por 190,32 gramas. Posso simplificar aqui, ó, a unidade de massa, gramas com gramas, mas a resposta vai ser em gramas porque eu estou calculando massa, está coerente. Fazendo esses cálculos, isso aqui vai dar 3,2 gramas de enxofre sólido. Então, essa foi a massa de enxofre produzida no processo. Agora, essa massa de enxofre seria produzida se a reação tivesse um rendimento de 100%. Como ele diz que foi produzido 3,2 gramas de enxofre, está batendo esse valor, certo? Então, nós supomos que nesse processo o rendimento é igual ou muito próximo de 100%. Por isso, a resposta está na letra A da questão. Tudo bem? Então, está aí a questão 20 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Abraço, aguardo você para as próximas questões.